Olá, estamos de volta mais uma vez no programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou o Davi, casado com a Carol há 38 anos. E na semana passada nós começamos a conversar sobre o propósito de Deus para a família. Então hoje nós queremos aprofundar um pouquinho mais, responder de uma forma um pouquinho mais específica qual é o propósito que Deus tem para a família, especificamente para o casal. Eu lembro uma vez que eu vi um pôster que tinha uma maratonista e embaixo escrito a frase: "Eu estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que algum dia alguém me dará a razão por quê." Algo muito triste, nós vemos pessoas hoje correndo atrás do vento, mas não tem propósito, não tem norte, não tem direção, na vida geral, mas também em termos das suas famílias. Mas Deus criou a família com propósito. E quando nós temos esse norte, isso faz com que tudo entre nos eixos e nós conduzamos a nossa família em direção ao alvo. Então, como o casal, porque na semana passada a gente falou do espelhar, né, de espelhar e espalhar. Então, o casal reflete a imagem de Deus, mas como um casal reflete a imagem de Deus? Nós sabemos que o indivíduo é a imagem de Deus, ele tem o intelecto, ele tem emoção, ele tem força de vontade, ele é raciocínio, ele tem um raciocínio, ele é adorador, tudo isso reflete a imagem de Deus, mas que de especial no casal reflete a imagem de Deus? Essa é uma coisa que muitas pessoas não percebem no primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus falou: façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e logo em seguida disse: criou Deus, pois o homem, agora singular, como imagem de Deus, a imagem de Deus o criou, mas agora entra aquela ideia: homem e mulher os criou, implícito no texto, como imagem de Deus. Sabemos disso também, que é um casal casado, porque o próximo versículo diz: e Deus lhes abençoou e lhes disse. Deus os abençoou e lhes disse. 3 vezes ele fala na segunda pessoa plural: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Resumindo, como você já falou, os 2 grandes propósitos que Deus tem para a família: de espelhar, não somente como indivíduo, mas como casal, aspectos da pessoa do Deus Trino que só se vê em santa unidade, aliança, compromisso. E depois espalhar através dos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, pentágono netos, acho que isso não existe, mas eu gosto de criar palavras, espalhando a glória de Deus em todos os cantos da terra. No casal, isso acontece, basta perguntar: o que nós vemos sobre a pessoa de Deus refletido num casal casado que nós não vemos no indivíduo? Algumas respostas. Nós não vemos amor. Amor próprio não é o amor bíblico manifestado. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Amor próprio é muitas vezes um amor doentio. Mas no casamento nós manifestamos um outrocentrismo, uma autoabnegação, como existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Nós percebemos nos papéis de liderança amorosa, sacrificial masculina e uma submissão respeitosa, um alinhamento funcional, não de ser e sim de fazer, da esposa debaixo do marido, apoiando, encorajando, empurrando às vezes. Mas nós percebemos da mesma forma na própria Trindade uma hierarquia funcional, Pai, Filho e Espírito Santo eternamente iguais como Deus no ser, mas diferentes no fazer. O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas com total contentamento. Nós vemos então nos papéis
unidade em diversidade. Outra coisa que nós vemos é fidelidade. Deus consigo mesmo nas três pessoas da Santa Trindade. Compromisso, pacto. Tudo isso e muito mais são reflexos da própria imagem de Deus. Agora, se foi só isso, já é muito, é maravilhoso elevar os nossos olhos e pensar que, de alguma forma, no nosso bairro, com nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja, na sociedade, nós podemos ser um vislumbre, um espelho, um reflexo de quem Deus é. Mas o Novo Testamento tem mais. Sim, tem aspectos no Novo Testamento que o nosso relacionamento reflete, representa ou ilustra o amor de Cristo pela sua igreja. Nós vemos isso em Efésios 5, dos versículos 22 até 33, que vai comparando o relacionamento esposa-marido com o relacionamento Cristo e a igreja. Então nós vemos nesse relacionamento Cristo e igreja que precisamos refletir o outrocentrismo, uma vida vivida para abençoar, para servir o outro. Nós vemos uma liderança amorosa. Cristo amou a igreja, é o líder, é a cabeça da igreja. Ao mesmo tempo, nós vemos a submissão da igreja para com Cristo. É uma submissão respeitosa, de honra. Vemos o autossacrifício que Jesus teve pela igreja. Vemos o pastoreio, Jesus o pastor, nós somos as ovelhas. Então, o nosso relacionamento é um reflexo de tudo isso também. O que é fantástico, no final daquele texto, se não me engano, Paulo fala 11 vezes sobre esse relacionamento Cristo, igreja, marido, esposa, um reflexo do outro. Mas no final ele fala, grande esse mistério. O mistério foi algo desconhecido no passado, agora revelado. Ninguém imaginava que o casamento, além de ser um reflexo da própria Trindade, serviria como maior metáfora, maior figura, maior ilustração, alegoria, analogia do relacionamento de Jesus e a igreja. Paulo diz, boca aberta, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Quando ele fala do casal, ele fala de Cristo e a igreja. Meus amigos, isso significa que nós estamos em terra santa quando tratamos da questão do matrimônio. O namoro, o noivado, o próprio casamento. É algo tão precioso que Deus usa para descrever a si mesmo na Trindade e o relacionamento eterno entre Jesus e a igreja. As implicações são múltiplas. Nós temos que proteger a idoneidade, a integridade desse relacionamento exclusivo, heterogêneo, com tudo que nós temos. Nós temos que purificar essa imagem. Antes e depois do casamento, nós não podemos deixar terceiros entrarem no meio desse relacionamento e temos o privilégio de propagar mais imagens através do nosso amor, através dos nossos filhos. Talvez seria interessante só pensar nesses últimos momentos, em termos de proteção, desse momento, dessa instituição sagrada, como podemos evitar que terceiros interfiram, afastem nós um do outro? Vendo a seriedade e a responsabilidade que temos como um casal, nós precisamos priorizar o nosso relacionamento. Muitas vezes a gente deixa para o lado, investimos mais em outros relacionamentos com nossos filhos, com nossos amigos, com os nossos pais e deixamos de investir no nosso relacionamento como melhores amigos. Então precisamos investir
tempo de conversa, tempo de oração, de compartilhar sobre a Bíblia, tempo de fazer um hobby junto, alguma coisa gostosa junto. Correr juntos, promovendo a nossa própria amizade, vendo isso como prioridade, sem negligenciar os outros relacionamentos, mas lembrando que o relacionamento marido e esposa é o relacionamento prioritário. São tantos os terceiros, emissários do inferno, que estão afastando casais hoje em dia. Temos aconselhado, trabalhado casais, os videogames têm feito isso. Telefone, smartphone, internet, amigos, amigas, o cartão de crédito. Às vezes o próprio ministério pode ser isso. Uma pessoa que poderia também nos afastar. Os próprios filhos, assim tratamos em algum programa inicial sobre educação de filhos, quando tratamos de filiocentrismo. Os filhos não podem ser o centro do nosso lar, e sim o eixo marido e esposa. Precisamos proteger, purificar e propagar a imagem de Deus nesse relacionamento maravilhoso que serve como espelho da própria Trindade e espelho do amor de Jesus para com sua igreja. Na próxima vez vamos trabalhar um pouco mais agora o espalhar e como nós podemos reproduzir essa imagem através dos próprios filhos, enviados como flechas para alcançar o mundo. Isso e muito mais no nosso próximo programa, Palavra e Família.